Estamos no interior da Capela da Lapa, na cidade de Famalicão, e vou-vos propor uma visita neste belo espaço que, apesar de limitado nas suas dimensões, contém um verdadeiro grande tesouro que contempla um conjunto de peças, maioritariamente relacionadas, evidentemente, com o culto católico. Estamos numa capela, mas que nos invocam outras realidades que extravasam muito a mera dimensão do religioso e do culto religioso. Estamos também a celebrar os 200 anos da Revolução Liberal e, por isso, pareceu-me que poderíamos, no interior desta capela, encontrar elementos que, não invocando diretamente o período da Revolução Liberal de 1820, invocam seguramente e de forma muito explícita esse profundo movimento que acelerou a transformação de Portugal e a sua definitiva entrada na contemporaneidade com a instalação da sociedade liberal. O catolicismo, a Igreja enquanto instituição, no conjunto da Europa e, concretamente, em Portugal, ao longo do século XIX, vai sofrer de forma muito direta, por vezes violenta, não apenas um combate ao seu ideário e às suas instituições e à sua, à forma como se instalara na sociedade portuguesa, como convivia no interior da sociedade portuguesa, mas vai também sofrer em paralelo, ou vai conhecer em paralelo, um colossal esforço de renovação e readaptação à nova realidade que então se impunha do ponto de vista político e social. Ora, nesta pequenina capela, que num primeiro momento nos remete, como é óbvio, sobretudo para o século XVIII, no seu conteúdo, conseguimos encontrar vários elementos que, independentemente da sua valia artística e estética, remetem-nos, como dizia antes, precisamente para esse mundo novo que se estava a transformar ao longo do século XIX e, particularmente, na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. É óbvio que, estando na Capela da Lapa, dificilmente poderíamos começar por outro sítio que não fosse a sua capela-mor e, concretamente, a imagem da Senhora da Lapa, que remete para esse culto que, não tendo sido o primeiro desta capela, já que o primeiro seria da invocação de São Sebastião, a partir do século XVIII aqui se impôs, traduzindo neste lugar também aquilo que era, por altura, uma moda, digamos assim, do ponto de vista devocional, o culto da Lapa, cujas raízes remontam aos finais da Idade Média, mas que conhecerá um grande desenvolvimento, sobretudo a partir do século XVII, quando a divulgação do seu culto foi entregue à Companhia de Jesus e, sobretudo, quando os membros da Companhia de Jesus tomaram conta e passaram a administrar o grande santuário que se encontra em Sernancelho, nas Terras da Beira, de onde vai irradiar todo o culto da Lapa. O facto de haver esta pequena capela em Famalicão e de se ter sentido, por essa altura, a necessidade de renovar o seu culto através da invocação da Senhora da Lapa, revela bem da sensibilidade que no século XVIII houve neste território e esse mesmo culto. Não é da Senhora da Lapa que vamos falar, aqui prestamos a devida vénia, mas vamos ver que no século XIX e a partir da segunda metade do século XIX também aqui se manifestaram essas novas sensibilidades que hoje se traduzem, nomeadamente, em alguns objetos que aqui encontramos e que, à sua escala, como também já tinha referido, nas suas proporções, nas suas cores, nas suas texturas, na sua estética, mais ou menos erudita, mais ou menos popular, acabam também por materializar essas novidades que a segunda metade do século XIX traz e que podem ser sintetizadas na palavra restauração e renovação do catolicismo à escala da Europa e também em Portugal. Com a Revolução de 1820, acelera-se um processo de transformação da sociedade portuguesa que, como antes referi, definitivamente abraça a contemporaneidade. No que respeita à religião, em termos gerais, e à Igreja enquanto instituição, também se acelera um processo de transformações que, na realidade, já se instala antes.
praticamente desde meados do século XVIII e, sobretudo, durante o período do chamado Consulado Pombalino, se aprofundara a subordinação absoluta das estruturas eclesiásticas portuguesas ao poder da coroa, em suma, ao poder do Estado. Uma grande preocupação por controlar em absoluto as atividades da Igreja e as suas instituições era, pois, já uma herança que vinha de 700. Entrados no século XIX e grandemente pressionados pelas consequências, assim se pode dizer, de todo o movimento revolucionário francês, era óbvio que também em Portugal essa situação não poderia deixar de se fazer sentir. Essas influências vindas de fora acabaram por se cruzar com um movimento interno que, ao longo do século XVIII, se tinha vindo a robustecer. Mas no século XIX não era apenas a discussão do papel da Igreja que estava em causa, a discussão da forma como ela estava implantada na sociedade. No século XIX foi-se mais longe. Na realidade, discutia-se inclusivamente o papel da própria religião, não apenas da instituição que lhe dava corpo. Portanto, digamos que o embate e o desafio colocado à Igreja foi um embate geral e absoluto. A própria religião, a própria ideia de Deus estavam postas em causa. Ora, como alguns diziam, e, enfim, as primeiras expressões do ateísmo científico afirmavam em absoluto a inexistência de Deus ou de qualquer divindade, ruía pela base toda a necessidade ou toda a justificação que sustentava a existência de estruturas que, em nome dessa tarefa de intermediação entre o mundo dos vivos e o mundo do além, dizia eu, justificava a sua função. Portanto, estamos perante um desafio colossal ao qual a Igreja e o conjunto dos fiéis terão que responder durante o século XIX. Agrava tudo isto, ou agravou toda essa conjuntura, a grave situação política e militar que então se vive por toda a Europa. Não é necessário recordar aquilo que todos sabem, mas o século XIX terá começado da pior maneira, se assim se pode dizer, para Portugal, praticamente com as famosas invasões francesas, a fuga ou deslocação, como quiserem, da família real para o Brasil e, portanto, de um momento para o outro, o reino estava claramente amputado e limitado, digamos, até na sua independência e, sobretudo, no seu relacionamento com o exterior europeu e o seu relacionamento com os territórios coloniais que então controlava. É, portanto, um desafio enorme, insisto, e no que respeita à Igreja e à religião, esse desafio tem também uma dimensão, enfim, incomum e nada de comparável havia acontecido nos séculos anteriores. Os revolucionários de 1820 não hesitaram em integrar a Igreja no conjunto da nova sociedade portuguesa e das novas estruturas políticas que esperavam reformar e renovar. Na Constituição de 1822 afirma-se logo no início que Portugal se mantinha como um reino confessional e a sua confessionalidade era cristã de confissão católica. Portanto, não havia dúvidas em relação a isso. No entanto, esse mesmo Estado não deixou de querer exercer, na continuidade do que vinha de trás do século XVIII e, sobretudo, do período Marquês de Pombal, um controle cada vez mais efetivo sobre a Igreja e sobre a sua organização. Promove uma progressiva secularização da Igreja e uma total subordinação ao Estado, entendida muito à moda, digamos assim, jacobina francesa, ou seja, visava-se, em última análise, transformar os servidores da Igreja, os clérigos, genericamente considerados, em quase verdadeiros, entre aspas, funcionários do Estado. É um debate que atravessará todo o século XIX, entrará no século XX, a República de 1910 voltará a defrontar-se com esta mesma questão. Perante tudo isto, como vai reagir a Igreja? De formas muito diversificadas. Porque também a própria Igreja estava longe de constituir um todo uno, unificado e uniforme nas suas próprias opiniões. O embate mais violento na sucessão da Revolução, como de todos é conhecido, ocorre em 1834, no final da Guerra Civil, quando se dá a famosa extinção das ordens religiosas. A extinção das ordens religiosas constituiu um tremendo terremoto, se assim podemos dizer,
não apenas no interior da Igreja, mas no conjunto da sociedade portuguesa. As ordens religiosas constituíam uma dessas estruturas seculares que se identificava plenamente com a sociedade portuguesa e com a construção do próprio Portugal. A identidade portuguesa passava, evidentemente, por essas estruturas monásticas que muito antes, muitas delas, aliás, e muito antes do aparecimento de Portugal como entidade independente, já se tinham fixado neste território. Era, portanto, algo de estrutural que agora era posto em causa. Essa situação retirou à Igreja, enquanto instituição, uma série de meios e instrumentos tradicionais através dos quais tinha uma presença bastante vincada no interior da sociedade portuguesa. Portanto, era necessário proceder-se a uma recomposição. Desafio este que, insisto, era um desafio transversal a toda a Europa. Terminada a Guerra Civil e praticamente até à década de 50, a situação política portuguesa foi extraordinariamente convulsa, se assim podemos dizer. Com a regeneração, essa acalmia, enfim, não muito duradoura, mas alguma acalmia que se consegue a partir de 1850 a 1851, proporcionou também à Igreja um maior espaço de manobra e uma maior tranquilidade na sua atuação. Acresce isto também que por toda a Europa se estava a assistir a uma recomposição da Igreja-instituição e o primeiro objetivo não podia deixar de ser outro. Ou seja, tinha que se partir à recristianização da Europa. As sequelas da Revolução Francesa, as sequelas das guerras napoleónicas, a profunda instabilidade que se vivera na Europa desde os finais do século XVIII e nas primeiras décadas, década e meia pelo menos, do século XIX, tinham destroçado muito daquilo que fora a construção institucional, a construção doutrinária da Igreja durante séculos. Portanto, recompor significava, em meados do século XIX, a recristianização, a ressacralização, se assim se pode dizer, cultural da própria Europa. Talvez os momentos maiores que nós podemos considerar deste processo terão sido vividos durante o papado de Pio IX, o que nos remete para meados de segunda metade do século XIX. Há três momentos fundamentais, e claro, aqui temos que sintetizar, que, digamos, simbolizam de alguma forma essa preocupação por recompor a estrutura da Igreja e recompor o cristianismo e o culto cristão. Esses três momentos apoiam-se em três acontecimentos, digamos assim, tutelados pelo papado, dirigidos pelo papado, pensados pelo papado e, muito particularmente, pela figura de Pio IX. A primeira assentou na revitalização do culto dos santos e, muito particularmente, no culto da Virgem Maria. Em 1854, proclama-se o famoso dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que vai renovar não apenas o culto mariano, mas vai servir como um elemento de coesão, digamos assim, como uma espécie de cimento identitário entre todos os cristãos. É uma espécie de sinal, de convocatória para uma renovada militância e uma expressão muito pragmática dessa fé e dessa militância através do culto a Maria. Portanto, podemos dizer que o culto, em geral, aos santos, a sua renovação, mas muito particularmente o culto à Virgem Maria, digamos, em torno e vivificado com a proclamação do dogma, vão constituir um dos primeiros grandes pilares. O segundo pilar que devemos considerar é mais de natureza doutrinária, se bem que eles estejam relacionados com questões de doutrina, e ocorre também na iniciativa de Pio IX com a proclamação de um famosíssimo documento chamado Sílabus. Tecnicamente, sílabus é a palavra latina, sílabus quer dizer inventário, rol, enunciação, que em 1864 enuncia as 80 proposições, 80, diríamos nós, condenações, através do qual o papado elenca os males do tempo presente e que nós poderíamos resumir dizendo que estávamos perante uma condenação absoluta de tudo aquilo que era a modernidade.
enfim, não temos tempo para estar a entrar em muitos pormenores, mas eu diria todos os aspectos da moralidade, sejam os aspectos eminentemente comportamentais da sociedade, sejam os aspectos da cultura em geral, sejam os próprios aspectos da industrialização que então estava em curso, tudo é violentamente condenado. E condenado porquê? Porque no entendimento papal dessa altura, e de muitos católicos, há que dizê-lo, tudo isso corrompe o ser humano, corrompe o homem e descoleta nele as tradicionais tendências maléficas de que o homem também é, digamos, portador através do pecado original. Portanto, a sociedade moderna, em suma, corrompia integralmente o homem. Portanto, qualquer católico deveria condenar veementemente essa modernidade. Portanto, repare-se, por um lado, retomar aquilo que é considerado fundamental, âncoras, o culto, nomeadamente o culto à Virgem Maria. Num segundo momento, esclarecer a doutrina, indicar o caminho. Ou seja, a Igreja está a procurar, de novo, assumir um rumo claro e a orientação desse mesmo rumo. Em suma, voltar à sede, reintroduzir-se na sociedade como um ator interveniente nessa sociedade. Um ator marcante, como tinha sido nos séculos passados. Um terceiro momento, também interpretado por este Pio IX, ocorrerá na sequência da convocatória do Primeiro Concílio do Vaticano, que será, enfim, interrompido de forma abrupta, mas ainda há tempo de, mesmo no final, proclamar um novo dogma. Aliás, todo o concílio terá sido convocado maioritariamente para esta questão, e esse dogma, que enfim, trata de uma questão muito velha na história da Igreja, ou muito antiga na história da Igreja, que remonta já ao primeiro milénio, que é o da chamada infalibilidade papal. No ano de 1870, definitivamente se entende o valor dogmático da chamada infalibilidade papal, entenda-se, como é óbvio, a infalibilidade papal, no que à doutrina e ao magistério respeita. Portanto, não havia dúvidas quanto à Igreja que Roma estava uma vez mais a imaginar e a recompor. Era uma Igreja alicerçada na tradição, naquilo que eram as marcas maiores da cultura cristã ao longo dos séculos, mas também naquilo que eram as marcas maiores da sua própria organização. Uma Igreja centrada na figura do Papa e em Roma e na Cúria Romana. Portanto, estamos a assistir a um reordenamento da Igreja que é paralelo ao próprio reordenamento dos Estados liberais que então começavam a enraizar-se por toda a Europa. Perguntar-se-á, todo este grande cenário, como é que nós agora o canalizamos para a Capela da Lapa? Ora bom, à pequena escala, isto do ponto de vista histórico é extraordinariamente interessante, não interessa apenas desenharmos este quadro, percebermos o que é a dimensão normativa, as decisões, os grandes momentos. Interessa também perceber quanto isso é absorvido ao nível local. Quantas sociedades, num mundo ainda profundamente inculto e analfabeto, conseguem assimilar estes princípios e traduzi-los no seu cotidiano. Evidentemente, não podemos dialogar com aqueles que viveram este tempo, mas podemos, sem dúvida, aproximar-nos do seu tempo através dos testemunhos que até nós chegaram. Ora, também aqui na Capela da Lapa, nós encontramos vários elementos que nos remetem para este mundo e que nos permitem, através deles, não apenas percebermos o valor daquilo que temos à nossa volta, mas também permite-nos, digamos assim, pensar mais além. Perceber que os objetos, por muita importância e relevância que têm, servem enquanto elementos de intermediação. Do ponto de vista de um historiador, e tenho dificuldade em fugir à minha pele, do ponto de vista do historiador é sobretudo isso que interessa. É perceber como é que estes objetos que chegaram até nós de tempos diversos convivem ao longo dos séculos e nos permitem transportar para esses outros tempos. É esse exercício que agora vamos tentar fazer, olhando com maior atenção para alguns dos objetos aqui conservados e tentar estabelecer as relações que eles, sem dúvida nenhuma, para as quais eles, sem dúvida nenhuma, remetem com esses grandes acontecimentos que estão a ocorrer por toda a Europa e que também se refletirão em Portugal. Também no Portugal da segunda metade do século XIX haverá, digamos, reflexos destes grandes movimentos que então estão a reconfigurar a Igreja e a comunidade
dos cristãos europeus e que, digamos, irá desenvolver um conjunto de caminhos e de linguagens comuns que permitirão a tal, em paralelo com a chamada recristianização, a restauração e a reconstrução da Igreja cristã ligada a Roma, da Igreja cristã de confissão católica. No caso português, evidentemente, como por todos os espaços europeus, houve que ter em conta as condicionantes locais, os elementos pré-existentes, as características específicas, nomeadamente do catolicismo português. Podemos dizer que são três, digamos, as áreas dentro das quais o catolicismo português procurará organizar-se, procurará articular-se e intervir de novo na sociedade. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é digamos assim, a sua recomposição enquanto corpo. Poderíamos falar da unidade dos católicos. Os católicos assumem-se, vão gradualmente retomando a sua identidade e vão, digamos, perdendo, não diria o medo, mas perdendo o receio de se confrontarem com a nova sociedade. Até porque a nova sociedade é liderada, nas fileiras liberais, encontramos setores católicos e alguns, há que dizê-lo, até extraordinariamente conservadores. Bastaria invocar uma personagem como Alexandre Herculano, um convicto liberal, mas o seu conservadorismo político é muito próximo do seu conservadorismo do ponto de vista religioso. Portanto, é essa unidade dos católicos, essa presença cada vez mais visível no conjunto da sociedade, que se traduzirá, sobretudo a partir dos anos 70 do século XIX, pela multiplicação de associações, de confrarias e de outras iniciativas que tornam visível a presença dos católicos enquanto tais no conjunto da sociedade portuguesa. Um segundo elemento extremamente importante é o da intervenção social em áreas muito concretas. Portanto, a presença dentro da sociedade, mas também a intervenção. E essa intervenção vai-se, digamos, dirigir, sobretudo, para duas áreas preferenciais. A área assistencial e a área educativa. Não constituem, de modo algum, novidades do ponto de vista da tradição cristã, nomeadamente em Portugal. Mas tratava-se agora de retomar o espaço, de reganhar esse mesmo espaço e voltar a ter uma presença marcante nesse mesmo espaço. Educar era, do ponto de vista da Igreja também, preparar para a fé. Portanto, era um espaço do qual não se podia abdicar. Desse ponto de vista, serão famosos, na segunda metade do século XIX, o conjunto de congregações, maioritariamente femininas, que têm como vocação, precisamente, o ensino, mas também a assistência. A capela em que nós nos encontramos conhecerá, nos finais do século XIX, precisamente, a retoma de de um novo caminho, digamos, vai-se dotar de uma nova roupagem e de um novo estatuto a partir do momento em que é confiado à Misericórdia e começa a funcionar como capela do Hospital da Misericórdia. Cá está esta associação com as tarefas assistenciais fundamentais. Até porque esse vai ser um espaço, tanto esse como o da educação, um espaço de confronto com o ideário liberal. A educação, do ponto de vista liberal, é uma matéria, antes de mais, do Estado. Aí se educam os cidadãos, se preparam os cidadãos. Percebe-se que se irá transformar, não direi num campo de batalha, mas num campo de confrontos com as estruturas eclesiásticas. Um terceiro elemento, um terceiro pilar, se assim quisermos considerar, que nos remete para muito do que vemos aqui, tem a ver com uma renovação da espiritualidade. Essa renovação da espiritualidade vai-se alicerçar em vários pontos. Um deles, que me dedicarei algum tempo mais, é o da renovado culto dos santos e particularmente de Maria. Vamos deixá-lo para o fim. Mas há outros dois igualmente importantes. Um é o da revitalização do culto eucarístico, da centralidade da Eucaristia no conjunto da vida do cristão. E um segundo elemento também muito importante é aquilo que nós podemos dizer, entre aspas, de uma espécie de cultura devocional ao Papa. Para quem conhece um bocadinho da história da Igreja, sabe que esta proximidade, que ainda hoje existe, nomeadamente com o atual Sumo Pontífice, o Papa Francisco, esta proximidade ao papado, estes consensos tão generalizados, enfim, mesmo com exceções, em torno da figura do papal, é algo relativamente recente.
Quem recua aos séculos do Antigo Regime sabe muito bem, e se mais recuarmos para o medieval, que as figuras papais estão muito longe de constituírem um elemento de, digamos, de unânime opinião no conjunto dos fiéis. Ora, a organização em torno da Igreja de Roma, a organização na defesa da pessoa do Papa e da instituição papal é uma característica muito marcante, não é uma descoberta do século XIX, mas é uma característica muito marcante de 800. Para isso, muito terá contribuído não apenas os ataques diretos ao papado, mas também a própria decomposição dos Estados papais, algo que acabará por se precipitar com a unificação do Reino de Itália e que incitará, depois, na sequência, precisamente do primeiro Concílio Vaticano, depois de 1870, uma ruptura de relações entre o Estado papal, o Papa enquanto, enfim, chefe de Estado e o nascente governo italiano, algo que só se resolverá em 1923, nos acordos então estabelecidos já no tempo do regime fascista de Mussolini. Só nessa altura é que definitivamente a Igreja aceitou a perda dos seus Estados e reconheceu a independência da República Italiana e se estabeleceram relações entre os dois Estados. E esta conflitualidade política marcou muito o catolicismo dos finais do século XIX e nos inícios do século XX, entre aqueles, enfim, que defendiam a absoluta liberdade do Papa e a forma como essa liberdade estava coartada precisamente para a espécie de prisão em que se tinha transformado a cidade do Vaticano, e aqueles que entendiam que a Igreja devia ser reduzida a uma mera instituição privada sem mais, na total e exclusiva dependência do Estado. Ora, esses debates refletem-se também em Portugal, inúmeros textos e discussões também aqui se chegaram e levaram os cristãos portugueses a manifestar-se sobre essas matérias. Portanto, a questão da devoção papal é mais um desses pilares que não é exclusivo português, mas que atravessa também toda a Europa. Portanto, a unidade dos católicos, a intervenção social dos católicos, a renovação espiritual com estes três elementos: o culto eucarístico, a devoção ao Papa e a renovação do culto aos santos, muito particularmente à Virgem Maria. Ora, aqui encontramos, nesta capela, que foi, como vimos, digamos, renovada nas suas funções e na sua própria arquitetura e na funcionalidade que, nesse momento, nos finais do século XIX, é totalmente recuperada, também aqui encontramos testemunhos desse evento. Por um lado, as imagens, digamos, todos estes objetos que vinham de trás e que agora ganham nova função. A capela tinha caído em desuso, a capela é renovada, mas os seus elementos fundamentais não se perdem e servem agora perfeitamente às novas exigências. Quando observamos a capela mor desta igreja, que remonta ao século XVIII, em estilo rococó, percebemos quanto ela agora, mesmo que a sensibilidade artística, estética e cultural seja diferente, serve precisamente para essa exaltação eucarística em relação à qual os católicos agora tanta relevância assumem. Portanto, todas estas imagens são também elas reconvertidas. Não é apenas a capela. Ganham função, ganham eficácia do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista catequético. Mas elas vão-se acrescentar outras. Esta vitrine que aqui observamos exemplifica muito bem o que eu acabo de dizer. Nova paramentaria, uma bandeira de uma associação, diretamente invocando o próprio dogma mariano da imagem da Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição. Esta bandeira, este estandarte da associação, merece talvez uma atenção maior. E não é tanto, perdoem, mas eu não sou historiador da arte, não é tanto a sua dimensão artística. É a densidade histórica que se concentra nesta invocação da Imaculada Conceição. De facto, o dogma papal é de 1854, encontrará em Portugal um entusiástico acolhimento, e esse entusiástico acolhimento não é casual. De facto, a tradição do culto mariano em Portugal é longuíssima e profundíssima. Temos testemunhos claríssimos da sua existência, muito antes no que é hoje o espaço português, muito antes do aparecimento do próprio Reino de Portugal. Bastaria invocar, entre muitos exemplos, a existência, por exemplo, de uma terra, de um território de fronteira,
denominada, desde o século X pelo menos, como terra de Santa Maria, esse território que hoje, mais coisa menos coisa, coincide com os concelhos de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira. Está documentado desde o século X e é um testemunho de quanto esse culto já estava solidamente enraizado no território português. Ao longo dos séculos, essa situação foi-se desenvolvendo ainda mais e, enfim, passando muito rapidamente acontecimentos significativos, sem dúvida, bastaria lembrar que na sequência da Revolução de 1640, o novo rei Dom João IV não demorará muito a dedicar o reino precisamente à Imaculada Conceição, num momento em que esta questão ainda está longe de se transformar num dogma e, portanto, numa questão doutrinária resolvida, se assim se pode dizer. Ora, essa entrega do reino à Imaculada Conceição não é casual. Dever-se-á a devoção particular do rei, sem dúvida, mas também uma compreensão do que é a sensibilidade religiosa da nação de então e da forma como entendeu o rei, e muito bem, que essa dedicação seria entendida. Há, pois, um longo lastro do culto e da devoção a Maria quando somos chegados ao século XIX. Não é de estranhar que num país como o nosso, não é o único, essa nova tenha sido tão bem aceita e rapidamente a Igreja Portuguesa encontrará aí um esteio granítico, digamos assim, no qual se pode apoiar para relançar, digamos assim, a sua nova inserção na nova sociedade portuguesa que então estava a desenvolver-se. Culto a Maria, sem dúvida nenhuma, que é responsável no nosso país, ainda no século XIX, por múltiplas manifestações, múltiplas invocações e a multiplicação de santuários por tudo quanto é sítio. Por isso não é de estranhar que em Famalicão se criem organizações, nomeadamente de iniciativa de leigos e não só, que tenham, digamos, como elemento central precisamente o culto a Maria. Aliás, isto levava-nos-ia longe, mas não podemos deixar, do ponto de vista estritamente histórico, não religioso, como é evidente, do ponto de vista estritamente histórico, não podemos deixar ver este renascimento e renovação do culto mariano, um dos caminhos que conduzirá em 1917 às aparições de Fátima. Sem percebermos este contexto, dificilmente perceberíamos o impacto que Fátima vai ter imediatamente a seguir. Digamos que é uma linguagem muito reconhecível pela cultura portuguesa e pela sensibilidade religiosa portuguesa. Mas outros cultos são também renovados sem dúvida nenhuma. É o caso, por exemplo, ao culto do Sagrado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus, que são coisas muito anteriores, conhecem agora, sem dúvida nenhuma, um novo esplendor. Ora, para todo esse serviço é necessário haver meios. E esses meios não estão apenas nos edifícios, estão também nos objetos. Se eu acabei de referir a renovação do culto dos santos e a renovação do culto a Maria, é óbvio que as igrejas têm que se revestir de objetos que invoquem essas mesmas realidades. Mas também a solenidade eucarística. Basta olhar para estes paramentos, bordados a ouro, para percebermos como, uma vez mais, a questão eucarística está presente. Evidentemente, a Eucaristia não são os paramentos, mas aquele que interpreta, digamos assim, o essencial na Eucaristia, que invoca diretamente a presença viva de Jesus, o sacerdote reveste-se de toda esta grandeza e de toda esta luz. Desse ponto de vista, quase diríamos, e atropelando aqui um pouco a história da arte, que há uma conjugação perfeita entre este século XIX e a herança rococó e barroca que vem por trás. Portanto, o ouro e a luz invocam a grandiosidade e o esplendor que se está a passar. Essa centralidade eucarística é muito importante, como eu referia. Aliás, no século XIX conhece já os primeiros congressos eucarísticos. Ao longo das primeiras décadas do século XX terão ainda, digamos, um grande vigor, mas tem tudo a ver com a relevância que se atribui e entrega aos acontecimentos que se verificam durante a celebração e sobretudo, durante a consagração. A questão da Eucaristia é muito central, volto a insistir, também porque, ao longo do século XIX, a discussão doutrinária, nomeadamente com as outras confissões cristãs, também ela crescerá. E, como é sabido, do ponto de vista doutrinário, também
no que respeita à questão da Eucaristia, o afastamento, a divergência e a dificuldade de convergência com o mundo das igrejas reformadas era considerável. Ora, acontece que no Portugal do século XIX começam a chegar também a Portugal pela primeira vez, a instalar-se legalmente as primeiras confissões cristãs não católicas. Portanto, para além de todas as outras solicitações, de todos os outros desafios que são colocados à Igreja Católica, também agora tem, enfim, passa a expressão, concorrência à porta da casa. É verdade que ela será pontual e estará muito concentrada nos grandes cidades, Lisboa e Porto. Demorará muito a que estas outras confissões encontrem espaço e a liberdade necessária e a tolerância suficiente para se poderem instalar. Mas também, a partir dessa altura, o catolicismo se irá defrontar com este novo desafio. E, finalmente, também no seu interior. O dogma da infalibilidade papal a que há pouco me referi esteve longe de ser pacífico no interior da própria Igreja Católica e levará a várias cisões, enfim, do ponto de vista da Igreja Romana, a novos cismas que também se manifestaram com pouca expressão em Portugal. Surgirá, sobretudo, o movimento dos chamados vetrocatólicos, ou veios católicos, que, recusando-se a aceitar o dogma da infalibilidade papal, se afastam de Roma. E poderia invocar uma série de outros desafios para se perceber como esses desafios, essas questões do dia-a-dia, que mesmo que não fossem percepcionadas de forma totalmente esclarecida, digamos, por parte da população em geral, acabavam por tocar e se cruzar com essas questões no dia-a-dia. E como é que se cruzavam no dia-a-dia? Precisamente por aquilo que lhes era dado a observar nos espaços privilegiados do culto. Reparem, quando olhamos para estas peças e para qualquer outra que aqui poderíamos invocar, elas estão cheias de significados. E esses significados são uma espécie de linguagem. Quando nós olhamos para uma estátua, uma imagem da Virgem, como esta, que invoca a Imaculada Conceição da Virgem, mesmo que o comum das pessoas, com todo o respeito, podendo mesmo não saber tecnicamente exatamente o que é que isto quer dizer, automaticamente era obrigado a pensar nessa circunstância. E ao pensar nessas circunstâncias, são formas de doutrinar, são formas de pedagogia. Portanto, o que estes objetos todos nos remetem é, antes de mais, para mundos distantes de nós, mas formas de educação, de pedagogia, de ilustrar essas novas tendências. Por isso, estes objetos, outros que estão do meu lado direito e que depois poderão observar, alfaias religiosas, todos eles, independentemente da sua, digamos, dimensão artística, a sua configuração, do seu impacto estético, de uma maior ou menor sensibilidade, inclusivamente das maiores ou menores disponibilidades económico-financeiras que teria a fábrica da igreja, os párocos, depois o capelão da misericórdia, tudo isso deve ser tido em conta. Eles refletem, antes de mais, uma sensibilidade. Estes objetos deveriam ser inteligíveis por quem os via. Deveriam integrar a pedagogia de quem pregava e deveriam ser compreensíveis. Portanto, estamos perante objetos que refletem muito as pessoas que os viram, as pessoas que os veneraram, as pessoas que os adoraram, as pessoas que simplesmente tratavam da sua manutenção. Esse mundo poderá para nós hoje ser algo estranho, não duvido. Mas é estranho sobretudo porque nós não sabemos perguntar-lhes aquilo que eles podem responder. E não temos sensibilidade hoje para este tipo de, digamos, de construção, de objetos, para este tipo de linhas, seguramente não temos. Isso não significa que eles não se tenham transformado em objetos mudos. Quando nós entramos numa capela como esta, ou noutra qualquer, diria, mas esta em particular, até pelo concentrado de elementos que tem, é impossível não ouvirmos aqui uma vozearia imensa. No que me diz respeito, quando entro nestes espaços, o aparente silêncio é só isso, é aparente. Todos estes objetos nos invocam e falam e querem estabelecer diálogos connosco. Evidentemente, como acontece com qualquer língua estrangeira, para falarmos com outros temos que compreender a sua língua. Espero que este momento vos tenha ajudado um bocadinho a compreender algo mais deste pequenino grande tesouro, ou deste pequeno grande tesouro, que é a Capela da Lapa, em Vila Nova de Famalicão. É uma sugestão de percurso aquilo que vos propus, entre muitos outros percursos, muitas outras viagens que por aqui podem fazer. Boa viagem!